Olá, meu nome é Alice Carolina dos Santos Fabelo, sou graduanda da Engenharia de Pesca na Universidade Federal do Amazonas e o tema do meu trabalho é a diversidade de peixes com potencial de exploração ornamental na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, Manaus, Amazonas. O mercado de peixes ornamentais movimenta cerca de 2,7 bilhões de dólares anualmente, mas somente 15% desse valor corresponde aos animais. Os outros 85% correspondem a acessórios, equipamentos, alimentação, plantas, entre outros. O Brasil já foi o maior exportador de peixes ornamentais do mundo, mas hoje ele ocupa a 13ª posição desse ranking, com apenas 5,9% das exportações mundiais. Dentro dos estados brasileiros, nós podemos destacar o estado do Amazonas, que segundo o IBAMA 2007 chegou a representar 93% das exportações brasileiras. A bacia amazônica é a área mais importante para a pesca extrativista de peixes ornamentais. Ela ocorre nas áreas do médio Rio Xingu, Rio Tapajós, Rio Purus, Rio Juruá, médio Rio Negro e médio Rio Solimões. A bacia do Rio Negro, no estado do Amazonas, é a maior área de representatividade dessa atividade no país, exportando cerca de 20 milhões de exemplares por ano. No ano 2000, foram criadas as unidades de conservação no Brasil. Foram duas: as unidades de proteção permanente e as reservas de desenvolvimento sustentável, as chamadas RDS. Dentre essas RDS, nós podemos destacar a RDS do Tupé, que foi criada com o objetivo básico de preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução dos modos e qualidade de vida, e entre outros. Por ter uma ictiofauna diversa e ambientes diversos também, a RDS do Tupé possui um grande potencial de ter a capacidade de poder realizar a pesca ornamental extrativista. Essa atividade pode ajudar os moradores locais a terem renda extra e ainda estabelecer um comércio sustentável de peixes ornamentais de água doce. A realização dessa atividade pode auxiliar a criação de um sistema sustentável, o que pode assegurar a proteção, em longo prazo, da diversidade de peixes dentro da reserva. A figura 3 é uma foto via satélite da RDS do Tupé, delimitada por essa linha amarela, e esses pontos vermelhos são as comunidades que tem dentro dessa RDS. O presente trabalho teve como objetivo geral caracterizar a diversidade sazonal das assembleias de peixes com potencial ornamental nos igarapés da RDS do Tupé, e como objetivo específico caracterizar a composição das assembleias de peixes na RDS do Tupé na vazante, avaliar a diversidade das assembleias de peixes da RDS do Tupé durante a vazante e classificar as espécies de peixes com potencial ornamental de acordo com a Instrução Normativa número 10, de 17 de abril de 2020, criada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Agricultura e Pesca. O presente trabalho foi conduzido na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, que é uma unidade de conservação estadual localizada a cerca de 25 quilômetros a montante da cidade de Manaus, capital do Amazonas. As amostragens ocorreram durante o período da vazante, setembro de 2020, no caso, em 3 igarapés diferentes, P1, P2 e P3, sendo ponto 1, ponto 2 e ponto 3, respectivamente. Os apetrechos utilizados foram rapixé, peneira e rede de cerco. Logo após a despesca, os peixes foram fixados a formol 10% e transportados para o laboratório de ictiologia na UFAM. Posteriormente foram identificados com a ajuda de chaves taxonômicas e especialistas. No presente trabalho, foi analisada a curva de rarefação, que indica a riqueza potencial das espécies, o índice de Margalef, que é a riqueza específica, o índice de Berger-Parker, que é a dominância de uma espécie na estrutura da comunidade, o índice de Chernow-Weiner, que estima a diversidade, e a equitabilidade, que é o padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies. Todas essas análises elas foram feitas no software PEST versão 3.26. Foi coletado um total de 1.172 indivíduos no período da vazante, distribuindo-se em 6 ordens, 17 famílias, 29 gêneros e 34 espécies. A ordem caraciforme
apresentou a maior porcentagem do total, com 68%, seguido por cicliformes com 12% e siluriformes com 11%. Um resultado parecido foi visto por Beltrão e Soares, em 2019, que estudou a variação temporal na composição da ictiofauna do lago e igarapés da RDS do Tupé também. Entre as famílias encontradas nos igarapés, as mais abundantes foram a Cestrorhynchidae, com 36% do total, Caracide, com 13% e Ciclide, 12%. Já a família Fluvipilacidae teve apenas 3 indivíduos coletados e as famílias Simbranchidae e Polycentridae com apenas um indivíduo coletado. As famílias encontradas corroboraram com o estudo feito por Soares e Yamamoto 2005 e Vieira et al. Das espécies coletadas nos igarapés da RDS do Tupé, as 4 espécies mais abundantes em número de indivíduos foram Heterocharax macrolepis, Apistogramma agassiz, Steatogenes elegans e Hemigramus analis. A Heterocharax macrolepis teve um N igual a 426, Apistogramma agassiz 116, Steatogenes elegans 96 e Hemigramus analis 65. Essas espécies também foram encontradas por Vieira et al., que fez um estudo sobre a composição e diversidade das assembleias de peixes em igarapés na RDS do Tupé. Essa aqui é a foto das espécies mais abundantes. A foto A, Heterocharax macrolepis, B, Apistogramma agassiz, C, Steatogenes elegans e D, Hemigramus analis. Quanto aos parâmetros de diversidade, P2 apresentou a maior riqueza absoluta, com 33 espécies, e P1 e P3 com somente 18 e 6 espécies. Também P2 apresentou o maior valor de número de indivíduos coletados, com 970 indivíduos em relação a 194 e 8 indivíduos coletados no P1 e no P3. E no índice de Margalef, representado na tabela pela riqueza específica R1, P2 também apresentou o maior valor, com 4,653. Podemos perceber que ele é abaixo de 5 e que pode ser um indicativo de áreas impactadas e que tem certa influência de poluição. Porém, como se trata de uma área de preservação ambiental, esses dados podem estar relacionados ao esforço de pesca ou ao baixo nível de água que impossibilitou um maior esforço de pesca durante as coletas. Quanto à dominância, P2 também apresentou maior valor, ou seja, P2 tem o maior número de espécies dominantes no ambiente. Quanto ao índice Shannon-Weiner, a diversidade, P1 foi mais diverso que P2 e P3 foi o igarapé menos diverso. Quanto à equitabilidade, P3 foi o igarapé mais diferente em comparação aos outros dois. P1 e P2 apresentaram uma certa homogeneidade. Esses dados foram parecidos com os vistos por Vieira et al. 2021. A figura 10 mostra a curva de rarefação. A representa P1, B representa P2 e C representa P3. A partir dessa curva, podemos perceber que B teve o maior número de espécies diversas no trabalho e A teve cerca de 150 espécies diversas e iguais a B. Já em relação a C, a curva de rarefação é bem menor que as demais, denotando que apresenta riqueza de espécies mais baixa que os demais igarapés. Podemos concluir que os peixes com maior potencial ornamental foram Heterocharax macrolepis, Apistogramma agassiz, Hemigramus stictus, Hemigramus analis, Steatogenes elegans e Hemigramus coirolepis. Vale lembrar que todas essas espécies estão na lista de espécies de captura permitida para fins ornamentais no anexo 1 da Instrução Normativa número 1 de 3 de janeiro de 2012. Desde que respeite as colocações da Instrução Normativa número 10, de 17 de abril de 2020, que regulamenta desde a forma de captura até o transporte de peixes nativos de águas continentais, marinhas e estuarinas, com finalidade ornamental e de aquariofilia, há a possibilidade de ocorrer a pesca ornamental extrativista na RDS do Tupé, pois há a presença de várias espécies de interesse ornamental na mesma, além dessas citadas anteriormente.
Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.